Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer a correção da atividade de Sociologia que eu passei a semana passada. O conteúdo foi sobre método científico. Eu sou a professora Ivanete Mendes e vou trabalhar nessa aula de hoje com Sociologia. Então, aqui nós temos, eu passei um vídeo motivacional que fala sobre a gente se esforçar, acreditar, né, em você mesmo. E eu fiz duas perguntas. A primeira, onde está o seu foco? Então, olhando as respostas de vocês, a maioria está no futuro. Outros colocaram que o foco está entrar numa universidade ou numa faculdade. Outro diz que o seu foco atualmente é enfrentar os seus principais obstáculos. Então, cada um tem uma resposta pessoal. A segunda pergunta que eu fiz sobre o vídeo é o que você está fazendo para que os seus objetivos sejam alcançados. Então, uma boa parte colocou que está estudando, outra, né, está estudando e trabalhando, e um outro grupo também colocou que estava se esforçando. E espero que vocês realmente objetivem, né, coloquem na vida de vocês o estudo, que ainda é um meio, né, que nós temos para poder atingir uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, porque se é ruim com o estudo, gente, pior sem ele. Então, foco no estudo. Em relação ao conteúdo método científico, nós tivemos aí a terceira questão. Qual é a base da ciência? A resposta correta, que vocês deveriam ter marcado lá no Google Formulário, é a letra C, que seria os questionamentos. Então, o cientista o tempo inteiro ele está questionando, perguntando, né, o porquê das coisas, que é o que nós devemos sempre fazer, não encontrar respostas prontas que alguém elaborou e a gente simplesmente aceitar. Então, sempre tem que estar duvidando, né, tendo uma curiosidade a mais. Depois ele pergunta no que é que consiste o método científico. A resposta correta também é a letra C, que seria o terceiro círculo, e ele consiste basicamente em fazer uma pergunta e encontrar uma resposta. Por que que a água é líquida? Você faz essa pergunta, automaticamente você deve fazer a busca dessa resposta, que vai ser usando os passos desse método científico. A quinta questão diz qual é a ordem correta das etapas do método científico. Foi trabalhado 7 passos, mas alguns livros vocês encontram como 5 passos. A resposta correta é a letra D, que seria o quarto círculozinho, e os passos são esses. Faça uma pergunta, por quê? Realize uma pesquisa, então você vai começar a buscar informações sobre o que você perguntou. Depois que você, né, parou, aí você vai criar uma hipótese, vai elaborar essa pergunta mais bem feita. Então, por que que a água é líquida? Um exemplo, né? Para isso eu tive que fazer essas realizações, né? Ver um pensamento, olhar direitinho, fazer algumas pesquisas. Aí depois que eu elaborei essa hipótese, que a gente poderia começar basicamente o nosso método por aí, que seria a hipótese, é justamente a pergunta, ok? Execute os experimentos, que é justamente quando a gente vai trazer essas pesquisas, a gente vai testar para ver que são corretas, as que dão certo, as que não dão. Fazer essa análise dos resultados, vai tabular ele e tira uma conclusão. Essa conclusão ela pode ser verdadeira ou negativa. Às vezes aquilo que você achou no início que era verdade pode ser encontrado uma falsa resposta, certo? Depois que você tirar essa conclusão, você vai divulgar os resultados. Então, esses seriam os 7 passos, né, para um método científico. Aqui nós temos um infográficozinho mostrando essas etapas, né? Então, vocês vão observar aqui que nós temos um problema, fez uma observação, né? O cara lá olhou a interrogação, aí depois dessa observação ele cria um problema, colhe esses dados, depois que ele colheu os dados, aí ele vai criar essa hipótese. Depois da hipótese, você tem as experiências, observações, e aí vai criar depois, saber se essa hipótese está correta ou se ela está errada. E aí pode gerar um novo problema que pode criar uma nova pergunta de novo. E aí você pode fazer um ciclo onde você, né, até chegar à possível resposta daquilo que você perguntou. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui mais uma coisinha. A sexta questão, por que é importante divulgar os resultados do seu experimento? A resposta correta também foi a letra C, e ele é importante para que os outros cientistas possam aprender com esse resultado que você encontrou. Aí ele pode incrementar e pode também fazer outros testes, outras observações. A sétima questão,
Qual é a maneira correta de divulgar a descoberta que você fez? Resposta correta também a letra C, e seria por meio de um relatório científico. Espero que vocês tenham acertado, que tenham entendido a questão, porque eu vou estar elaborando uma outra pergunta para vocês para essa aula de hoje.